estatísticas para atribuir. Ao ver isso, fica extremamente surpreso, já que não deveria estar no nível 31. Afinal, só fez o tutorial, então não era para ter conseguido tanta experiência, mesmo se tratando da dificuldade infernal. Dito isso, decide ver quais foram as recompensas que ganhou por concluir nessa dificuldade, e várias telas surgem em sua frente, apresentando as recompensas. Ele cai no chão, dizendo que isso é uma droga, e se aquelas são realmente as recompensas, além de aparecer uma nova notificação, informando que há um tutorial intermediário. O prota esperava de tudo, desde títulos a itens, porém não fazia ideia de que havia algo chamado tutorial intermediário, e pelo visto, é uma recompensa por concluir na dificuldade infernal. Saber disso o deixa empolgado, já que claramente ter acesso a esse tutorial intermediário é algo exclusivo dele, e fica feliz da vida, indo verificar agora os títulos que recebeu. De cara, recebe um título que aumenta seu ganho de experiência, e os pontos ganhos de estatísticas também são ótimos. Ele decide ver qual é a próxima recompensa e dá de cara com uma caixa de item lendário. Essa caixa possui um item ultra raro que permite selecionar e obter um item de grau lendário que o usuário quiser. Isso o faz relembrar quando as pessoas o criticavam, chamando-o de maluco, já que ficaram sabendo que o prota gastou 5 milhões de wons em um jogo. E definitivamente é loucura demais, até mesmo para um viciado. A caixa é interessante, mas ele está pensativo, já que provavelmente não poderá usar o item devido à restrição de nível baixo. Afinal, seu próprio inventário já está transbordando de equipamentos de alto nível, e por conta disso, usa a caixa, pois sabe bem o que quer ganhar. Pedindo o melhor item para sua atual situação, o adesivo arco-íris. É um item lendário que, ao ser usado, as restrições de níveis são diminuídas em 100 níveis. Sabendo como funciona esse item, decide caçar uma arma adequada. Se o arco-íris diminui a restrição em 100 níveis, e seu nível atual é 31, então deve encontrar uma arma de nível 130. Após procurar um pouco, acha a arma que estava em sua mente. O sistema pergunta se realmente gostaria de usar o item adesivo arco-íris. E ele, sem pensar duas vezes, diz: "Sim, eu escolho você." Começa a retirar a espada do seu inventário e fica contente em poder revê-la, já que faz um bom tempo que segurou em suas mãos a boa espada longa do Koihem. Essa espada possui 1070 de ataque e adiciona 20 de agilidade ao usuário. Além disso, aumenta o poder dos ataques por um curto período. Ele observa bem a diferença dos atributos e nota que a espada Koihem é bem superior ao equipamento supernovato, mesmo ambos sendo lendários, e claramente essa diferença se dá pela diferença de nível dos equipamentos, deixando claro que neste jogo, os níveis são extremamente importantes. Além disso, para sua própria segurança, decide subir alguns níveis até o ponto de um jogador casual que não gastava dinheiro. Também está ciente de que, se essa nova realidade realmente for uma réplica do jogo Guerra dos Deuses, então os iniciantes de baixos níveis jamais irão conseguir sobreviver no futuro, com o aumento da dificuldade. Um mundo onde apenas alguns veteranos permanecem devido à falta de usuários, jogando ao mesmo tempo, aumentando drasticamente a dificuldade, fazendo jus ao nome Guerra dos Deuses. Neste momento, na área residencial designada a pessoas com nível inferior a 100, Yu-Jun se teletransporta e nota que está em um beco, provavelmente se teletransportando para um lugar sem ninguém. Mas nota o som de algumas pessoas à frente e decide reunir algumas informações. Ao chegar no local, logo nota que há algo de estranho e pensa que definitivamente tem algo errado ali. Ao ver os equipamentos das pessoas, estranha já que elas mal terminaram o tutorial, porém mesmo assim, já estão com ótimos equipamentos. Além disso, todos estão diversos níveis acima, e isso o deixa frustrado. Ele entende que demorou mais que o normal por conta da dificuldade infernal, mas deve ter demorado um dia ou dois a mais, e fica imaginando se perdeu algo nesse tempo. Neste momento, duas pessoas passam por ele, comentando que várias pessoas morreram em uma expedição na masmorra de Rank B, e só houve alguns sobreviventes, que eram da guilda que organizou a expedição. Isso os faz deduzir que houve traição, afinal, não tem como alguém ser tão sortudo assim. Mas de qualquer forma não tem como interrogá-los, afinal, são os mais fortes do local. Além disso, somente membros do primeiro ano e do quinto ano estão ali. Isso deixa Yu-Jun confuso, já que não faz ideia do que significa isso de primeiro ano e quinto ano. 3 dias se passam e o prota está relaxando, já que o dia está muito bom, e está surpreso, pois 5 anos se passaram já, imaginando que, de acordo com as informações que conseguiu reunir até o momento nos últimos 3 dias, 5 anos atrás, a grande migração ocorreu em toda a Terra. Essa tal grande migração se refere ao fato de que todos os terráqueos que despertaram foram levados à força até a Torre Infinita,
não só uma vez, mas todos os anos. Mesmo sabendo disso, acha um pouco estranho, já que a visão da Batalha dos Deuses não ficou apenas na torre, então não faz sentido as pessoas serem invocadas ali e não na vila inicial. Além disso, não consegue entender por que diabos foi invocado 5 anos depois de todo mundo, sendo a única pessoa a começar tanto tempo depois dos outros. Ele se levanta, bravo por achar que estava abalando por ter passado o tutorial na dificuldade infernal, mas na verdade está 5 anos defasado dos demais jogadores. Ele tenta se animar, afinal, precisa pensar positivo, como por exemplo o fato de ter começado com seu inventário original, e isso definitivamente irá compensar o tempo perdido. E começa por sua lista de afazeres, começando por subir de nível, e também seria uma boa fazer o tutorial intermediário. Com isso em mente, precisa subir direto para o nível 50 para ter acesso a todos os acessórios para ficar ainda mais poderoso. Porém, não muda o fato de que é um jogo falido e, além do seu próprio grupo, não encontrou mais ninguém. Só que aquela realidade é outra, já que não está conseguindo se acostumar com tantas pessoas indo e vindo por aí, pois mudou demais. Mas finalmente se prepara para continuar sua aventura, já que está muito afim de desafiar a Torre Infinita com seu corpo real, ao invés de um personagem em um jogo. Um pouco sobre o jogo. Há inúmeras razões para um jogador querer subir a torre. A mais comum é para ter uma vida boa, já que é onde ficam as residências mais luxuosas dos níveis superiores. Porém, há também uma outra razão, que é a invasão do deus demoníaco. Caso ninguém chegue ao topo da torre em 15 anos, a invasão do deus demoníaco terá início. O prota está ciente de que, se chegar a esse ponto, sem sombra de dúvidas, aquele vilarejo será completamente exterminado. Ele então começa sua aventura do dia indo até a trilha do primeiro andar. Ciente de que precisa tomar cuidado para não acabar machucado, diz isso chutando um rato gigante que vai rolando para longe. Esses ratos são conhecidos por terem uma grande resistência física. Porém ele nota algo estranho à sua frente, já que no meio da escuridão havia vários pontinhos vermelhos, e sabe que coisa boa não é. Um enxame de ratos gigantes enfurecidos surge à sua frente. Apesar de ficar preocupado por ser um enxame, está ciente de que isso é apenas no primeiro andar, e se prepara para a batalha, deixando os ratos, dessa vez, preocupados. A luta se inicia dentro da caverna, e sangue é jorrado por todos os lados, esguichando até mesmo no chão. O prota continua frenético, assim como os ratos gigantes. Porém, ele mostra quem é que passa mais medo, fazendo o rato ficar assustado diante do massacre dos seus iguais. E o Jun fica contente, pois passou de nível, já que ter uma arma tão boa realmente faz diferença. Diz isso enquanto os ratos que sobreviveram saem correndo, o que o deixa confuso, afinal no jogo isso nunca aconteceu, mas apenas decide continuar sua caçada. Com isso, passa para o teste do segundo andar, chegando a uma espécie de pântano. Imediatamente começa a correr, chamando a atenção dos monstros que estão ao redor. Porém, sem nem mesmo eles perceberem, são cortados ao meio, o que o deixa animado, já que conseguiu matar os monstros com apenas um hit, e está adorando poder usar a espada Koihem, já que é apelona demais, ainda mais em níveis abaixo do que normalmente pode usar. Ele a segura bem enquanto outro monstro vem em sua direção. Com isso, usa o ataque Mega OP, desviando e atacando o lagarto ao mesmo tempo, o que o faz pensar que ter usado o adesivo arco-íris nela foi definitivamente brilhante. Ele segue atacando e se defendendo dos monstros, e está ciente de que o objetivo deste teste é eliminar os homens lagartos, teoricamente poderosos. Porém, a realidade é outra, já que contra a espada Koihem, a história muda, pois ela é capaz de cortar a espada deles ao meio, e em seguida, cortar o inimigo. Ele imagina que normalmente os jogadores que enfrentam esse estágio estão usando apenas um peitoral e botas, e olhando para aquela densa névoa, imagina se deveria eliminar todos os homens lagartos que estão escondidos no andar. Mal diz isso, e os olhos deles começam a brilhar, revelando suas posições. Após isso, vai para o teste do terceiro andar, se teletransportando para uma floresta aparentemente mais calma. Ao aterrissar no chão, imagina que deve visitar um lugar antes de continuar sua jornada, já que há uma masmorra oculta naquele andar com uma ótima recompensa. Ciente de que começou atrasado em relação a todos os jogadores, decide limpar completamente todas as dungeons, torcendo para que outra pessoa não tenha descoberto primeiro. Isso o faz lembrar que descobriu essa dungeon oculta 4 anos atrás, e foi bem quando começou a jogar. Se lembrando de que tentava se enturmar com os pros, dizendo que era um noob, e foi carregado até aquele andar. A equipe informou que o jogo poderia ser um pouco complicado, mas que ele poderia confiar neles. À primeira vista, aquele grupo parecia só ter gente boa, e isso o deixava mais tranquilo,
já que esses lugares estão cheios de gente tóxica. Porém, em pouco tempo, quebrou a cara ao receber uma notificação do sistema de que foi expulso do grupo, o que o deixou surpreso com aquilo. Para piorar, uma lâmina acerta seu peito, deixando-o sem entender nada, já que pelo visto morreu com um golpe. O líder da equipe começa a rir, perguntando se aquele animal é burro por acaso. Afinal, todos foram legais sem pedir nada em troca, e isso não existe em lugar nenhum. A maga também cai na gargalhada, imaginando que um jogador assim está pedindo para ser roubado. O prota, assustado, pergunta por que estão fazendo isso. Lembrar disso o deixa furioso, já que os jogadores nem estavam ali para roubar seu dinheiro. Afinal, um noob não teria nada a oferecer. Estavam fazendo aquilo por pura diversão às custas dos mais fracos. Na época, era sofrido escapar dessas pessoas, mas foi assim que acabou descobrindo essa dungeon oculta perto de algumas vinhas. Relembrar isso o deixa, de certa forma, empolgado. Afinal, foi após essa experiência traumática que decidiu começar a investir no jogo, e acabou ficando tão poderoso. Ele continua sua caminhada até que chega em um local que teoricamente era para ser ali, mas por alguma razão não a está vendo. Ele revira um pouco mais o local e imagina se algum jogador já completou e por isso desapareceu. Afinal, como está 5 anos atrasado, pode ser que um sortudo a encontrou e concluiu, e fica chateado, já que andou tanto para nada. Ele decide voltar para seguir sua jornada e pisa em uma grama falsa que vira um enorme buraco. Ele grita, sem acreditar que ali tem uma droga de armadilha, e cai em queda livre no enorme buraco que surgiu. Uma névoa cobre o alto do buraco até que ele chega ao chão, batendo de cara e causando um buraco na terra, já que a queda foi alta. Ele se levanta, ciente de que é impossível ter armadilhas em um lugar onde não há pessoas, chegando assim a uma única conclusão. Com isso, o sistema informa que a dungeon oculta, Laboratório do Alquimista Maluco, foi descoberta. Ele fica surpreso com essa descoberta, já que jamais iria imaginar encontrar uma outra dungeon oculta próxima à primeira. E tenta se acalmar um pouco, tomando uma poção de cura. Afinal, estava tremendo muito. Ele nota a altura da queda e definitivamente teve sorte, já que se tivesse o HP mais baixo, teria morrido sem sombra de dúvida. E olhando para cima, imagina que é estranho, já que não é uma armadilha, então a grama falsa só poderia ser uma camuflagem. Ou seja, isso só poderia ser obra de humanos. E bem provavelmente alguém a descobriu, mas não conseguiu finalizar. Para explorar o local, ele decide pegar um item que definitivamente é conveniente para o ambiente. Uma pedra que ilumina a escuridão. Apesar de simples, pode surpreender dependendo da ocasião. Ele a joga para frente, e uma forte luz é criada no local. Ele está empolgado para explorar essa nova dungeon, mas torcendo para que não encontre ninguém ali. Afinal, aquilo não é mais um jogo, e a vida de todos está em risco. Após andar um pouco, chega até uma enorme porta, e ao entrar, já começa a correr, dizendo que é muita falta de educação aparecer monstros logo na entrada de uma dungeon, e fica chateado, já que aparentemente vai ter que gastar os pontos que estava juntando com tanto suor. Dito isso, abre a janela de status e começa a mexer no sistema, já que talvez, no final, seja bom, pois pode até alcançar o nível 50, e no momento, só precisa de mais velocidade, investindo seus pontos em agilidade. Isso o faz correr a toda velocidade, a ponto de deixá-lo surpreso, já que aquela velocidade é rápida pra caralho, ao ponto de os monstros até desistirem de segui-lo. Ele tenta frear, mas a velocidade é tanta que não consegue. E pra piorar, nota que está em um beco sem saída, forçando-o a saltar na parede e chutá-la para reduzir a velocidade. Essa situação o faz suar frio, já que não imaginava que aumentar tanto assim a velocidade dificultaria o controle de seus movimentos, mas pelo menos conseguiu escapar dos monstros. Então tem que ver o lado bom da situação. Também decide verificar seus outros sentidos para não entrar em uma enrascada como a que acabou de sair, começando por dar um dash com sua espada para testar como está sua esgrima após aumentar a agilidade. O prota começa desferindo inúmeros golpes a toda velocidade, o que o deixa impressionado, já que o sistema de atributos dessa nova realidade é incrível demais, pois apenas colocou alguns pontos em uma tela de sistema e agora seu físico está completamente diferente. De repente, um ruído surge nas paredes, além de um slash aparecer em outra parede. Isso deixa Yujin atento, já que aparentemente não despistou os monstros como achava que tinha feito. Ele se prepara, já que se adaptou bem à sua nova agilidade, e decide aquecer um pouco, começando pela Quimera, que é um monstro criado a partir de várias criaturas, parecendo mais um morto-vivo. Ele se prepara para atacar com toda sua velocidade e corre, cortando instantaneamente os 2 braços do monstro, o fazendo gritar de dor. O prota se empolga,
já que está cortando os monstros bem facilmente, mas está ciente de que precisa tomar cuidado, pois apesar de estar com um ataque forte, possui uma defesa bem fraca e deve prestar atenção nisso. Mais uma vez, ele pisa com força no chão e salta em direção à quimera, gritando que vai acabar com isso de uma vez por todas. Porém, uma explosão ocorre no local, jogando o prota com tudo na parede, o deixando em alerta, já que aquilo foi perigoso, e ele sempre soube que é suicídio lidar com quimeras. Diz isso porque está ciente de que esse tipo de monstro adquire habilidades das criaturas que foram usadas para criá-lo. Essa quimera, em específico, tem um braço que estica, fazendo o prota se perguntar que monstro tinha essa habilidade. Antes que conseguisse pensar em algo, um golpe vem em sua direção, o fazendo desviar por pouco e ainda reclamar, já que não dá para desviar para sempre. Ele parte para o contra-ataque, querendo testar o quanto o monstro consegue aguentar, e fica assustado ao perceber que sua poderosa espada não está cortando o monstro, talvez porque a quimera é feita de borracha. Só agora está entendendo melhor os monstros de Dungeon Oculta, já que claramente, com toda essa força, só é possível caçá-los um de cada vez, e com um grupo grande de pessoas. E o Jun está ciente de que precisa terminar logo com isso. Afinal, há outros monstros ali, e se eles se reunirem, as coisas vão ficar realmente problemáticas. Sabendo disso, começa a atacar loucamente o monstro até que para pensar se está na hora de usar uma técnica específica. Nesse momento, um ataque vem em sua direção e atravessa seu peito. Porém, seu verdadeiro corpo está no ar, zoando o monstro por ter atacado uma ilusão. Aproveitando a brecha daquele ataque, ele corta o braço do monstro ao meio, que cai no chão, jorrando sangue. O monstro se preocupa, já que está ficando sem muitas opções, assim como o prota, que está empolgado. Afinal, conseguiu eliminar os 3 braços do monstro, então não deve restar mais cartas na manga. Foi só falar isso que a quimera regenera seu braço, o deixando assustado, já que não sabia que isso iria acontecer. A mão gigante vem em sua direção e tenta esmagá-lo no chão. Ela ri, já que conseguiu finalizar seu oponente, mas ao levantar a mão, não encontra nada, ficando confusa, sem saber o que aconteceu. O prota estava no teto da caverna, tirando onda, dizendo que aquela também era uma ilusão. Diz isso e ataca com tudo, cortando a quimera ao meio. O ataque foi tão poderoso que formou um caminho no chão. Ele imagina que agora deve ter conseguido, afinal, não é para ser possível se regenerar se foi cortada ao meio. O sistema informa que a quimera especial do alquimista foi derrotada, e com isso, o responsável pelo feito subiu 2 níveis, chegando ao nível 50 e sendo possível equipar acessórios. Isso o deixa empolgado, já que uma dungeon oculta é realmente incrível para dar tanta experiência, e com isso chegou ao nível 50 em 3 dias. Ele decide mexer no sistema, mas lamenta por não ter acessórios de nível baixo, e talvez sua única escolha viável seja o anel VIP, o bracelete do Gregory e o colar do Gregory, aumentando assim mais um pouco dos seus atributos. De repente, um monstro esquisito chega ao local, mas o prota está animado demais para se preocupar com alguma coisa, dizendo que está gatão demais com seus novos acessórios e só quer matar geral. O monstro então decide assustá-lo, abrindo uma boca bizarra gigante, mas o prota está pouco se importando, matando tudo o que está em sua frente até a última criatura que encontrou no momento, parando um pouco apenas para tomar algumas poções para recuperar um pouco do HP, enquanto reclama que as quimeras inúteis não droparam nada, diferente do jogo, mas pelo menos está aliviado, já que limpou os monstros dali. Além disso, encontrou uma garota atrás de uma parede suspeita e imagina que possa ser um NPC com missões ocultas. O prota decide verificar se é um NPC ou uma outra jogadora, apesar de ser quase impossível, mas independentemente de quem seja, não faz sentido alguém estar preso ali. No entanto, nunca saberá se não perguntar. Então verifica em seu inventário se há algo que possa usar nessa situação específica. Ele tira um pergaminho de classe heróica que permite checar os atributos de um alvo. Não funciona se o alvo estiver longe ou se for de nível superior. E o Jun está ciente de que é um item premium que custa cerca de 5.000 wons, mas acredita que irá valer a pena usá-lo, mesmo não estando mais disponível para compra, pois tem vários em seu inventário. Ele abre o pergaminho e usa a sua habilidade de checar. É uma jogadora e se chama Hyeon Kim. Está no nível 37 e é da classe investigativa. Sua habilidade de pesquisa de dungeon é de Rank S, e seus atributos são medianos. Com essas informações, o prota está mais do que ciente de que não é um NPC, além de ser uma jogadora coreana, pelo nome que tem. Porém, essa pesquisa de Dungeon Rank S chama muito sua atenção, já que até o momento só tinha visto até o Rank E e nem sabia que era possível que esse tipo de habilidade fosse até o Rank S.
Olhando para a porta, ele imagina que já é fácil encontrar dungeons com rank E, então com rank S seria tão fácil quanto respirar, e tudo o que queria no momento era ter uma habilidade assim, já que iria farmar dungeons ocultas facilmente, e com isso, ganhar recompensas incríveis. Ele olha para ela, já que claramente não é uma combatente, e decide soltá-la, mas nota que a garota está acordando. Ele pergunta se ela está ouvindo bem, mas ela fica assustada, gritando quem diabos ele é, mas se assusta ainda mais com uma lâmina aparecendo em sua frente. Era o Prota cravando a espada no chão e pedindo para ela ficar em silêncio, já que não quer chamar os monstros ali. Ela começa a chorar, implorando para que ele não a machuque, e pede desculpas caso tenha feito algo de errado. Ele responde que ela não fez nada de errado, além de não precisar chorar. Apenas a encontrou por coincidência enquanto passava pelo local. Heion pergunta se tem certeza de que foi coincidência, afinal ela estava presa atrás de uma parede falsa. Ele pede para não focar muito nos detalhes enquanto começa a checar toda a parede ao seu redor, e lamenta, já que não encontrou nada. Ela fica curiosa e pergunta o que exatamente ele está procurando, e ele responde que está atrás de uma sala oculta, já que costuma aparecer em lugares como aquele. Ela responde que não viu nada assim, e inclusive, aquele lugar foi criado pela pessoa que aprendeu ali, então não é parte de uma masmorra. Além de que esse cara é um invocador de espíritos. Isso começa a fazer mais sentido na cabeça do Prota, já que deve ter sido obra de um invocador de terra, e pergunta por que aprenderam ali. A garota responde que foi apenas para pegar todas as recompensas da dungeon, e diz que estavam em 3 pessoas, todas sendo homens. Ele diz que entendeu a situação e nem fica surpreso, já que uma pessoa com baixas habilidades de luta, mas com a pesquisa de dungeon no nível máximo, faz todo sentido ter sobrevivido ali. É mais provável que ela tenha vendido informações sobre masmorras para outros jogadores, mas no final acabou pegando uma equipe de pessoas tóxicas. Afinal, aquela é a Torre Infinita, que é basicamente uma terra sem lei, e infelizmente os mais fortes ditam as regras. Heion, chorando, só consegue deduzir que seria escravizada para que a deixassem viva ali ou usada para encontrar mais dungeons. E o Jun fica pensativo sobre isso, já que, sinceramente, seria muito bom ter as habilidades daquela garota, e encontrá-la deve ter sido obra do destino. Com isso em mente, coloca a mão no ombro dela e, sorrindo, diz que deve ter sido horrível ficar presa ali, mas tudo que ele quer é ajudá-la, e que ela pode confiar plenamente nesses olhos fofinhos e brilhantes. Ela, desconfiada, diz que pelo visto não tem muitas escolhas, e que claramente algo ruim deve acontecer caso recuse, mas tudo o que quer agora é que ele a desamarre. Ele faz isso e pede para ela retribuir, já que diz estar tão grata assim. Ela responde que isso não será um problema, já que tem uma habilidade única. Ele pergunta se ela está falando da pesquisa de dungeon, e ela fica surpresa, perguntando como diabos ele sabia disso. Ele tenta desconversar, mas ela está curiosa sobre como ele sabia da habilidade dela. O Prota tenta dizer que nada disso importa, afinal, os dois são coreanos, e é justo que se ajudem. Ele decide perguntar como ela acabou ali, afinal de contas, e ela decide se apresentar primeiro, dizendo seu nome e que vive a vida vendendo informações sobre dungeons por um bom preço, citando um exemplo logo ao lado, já que aparentemente há um caminho atrás de uma parede. Ele decide verificar se é verdade, fatiando a possível parede falsa em pedaços, até que realmente abre uma passagem. Após uma pequena conversa, o Prota pergunta onde estão os caras que a aprisionaram ali. Ela diz que saíram para se juntar ao restante da equipe. Isso o faz pensar que foram essas pessoas que colocaram as quimeras naquele lugar, porém será difícil para eles voltarem com tantos monstros poderosos vagando por ali. Ela diz que não exatamente, já que esses monstros congelam exatamente à meia-noite e voltam a se mexer após 2 horas. Isso o deixa surpreso, já que definitivamente em todos os anos que jogou, nunca ouviu falar dessa informação, e talvez seja exclusivo daquela dungeon. Hyeon começa a caminhar, informando que o grupo que a traiu disse que voltaria dentro de alguns dias, mas como ela passou a maior parte do tempo desacordada e no escuro, não tem noção de quanto tempo se passou. O Prota diz que não tem problema, e pede para ela mostrar o caminho enquanto ele limpa tudo o que encontrar. Mas está ciente de que, apesar da garota ser fraca, não pode baixar sua guarda, mas estará disposto a fornecer alguns itens úteis para evitar futuros problemas. Nesse momento, um brilho surge e ele a puxa para trás antes de ser acertada, causando uma enorme explosão onde atingiu. O poder veio de um grupo que começa a reclamar, que amarrou a garota e ainda construiu uma parede no lugar. E mesmo assim, ela escapou, apesar de parecer óbvio que isso foi obra do garoto que está ao lado. O Prota nota que, pelo visto, são os tais jogadores que ela citou e será sua primeira vez enfrentando pessoas. Nem sabe se pode mesmo lutar contra humanos.
Com isso, ativa sua habilidade com postura, ficando extremamente calmo na mesma hora, sem esboçar nenhuma reação. Um dos homens do grupo pede para não bancar o fortão, afinal eles estão em maior número e não vale a pena morrer bancando o herói. Dito isso, pede que deixe a garota, os equipamentos e vá embora enquanto ainda está de bom humor. E o Jun não liga para nada disso, focando apenas em identificar os equipamentos dos seus inimigos, já que lutar contra pessoas é completamente diferente do que contra monstros. O healer do time pede para matar logo o garoto, bufando seu parceiro com velocidade extra. Heion, gaguejando de tão assustada, diz que irá ajudar na luta, mas ele pede para ela se esconder. Caso contrário, só irá atrapalhar a luta. O valentão sorri, já que faz tempo desde que matou um humano, mas está animado porque é sempre divertido cortar uma carne ao meio. Já a garota tenta animar o prota, pedindo para que seja forte, pois ele irá conseguir vencer. O capanga começa ativando sua habilidade sprint. Já Yujun está calmo, ciente de que não pode vacilar, senão será morto, iniciando assim a batalha entre os dois. Os dois seguem empurrando suas espadas, até que Taewon estranha a enorme força vinda de um moleque. Já o prota está confiante, não achando nada demais o nível dos jogadores naquele momento, e decide não se segurar mais, atravessando a lâmina no meio, e em seguida cortando a cabeça do adversário, que voa para longe, não entendendo o que acabou de acontecer. Apenas seu corpo fica de pé segurando a espada por um breve momento antes da sua completa morte. Heion fica surpresa com o que acabou de presenciar, assim como os demais capangas, já que não acreditam que seu colega foi derrotado tão facilmente. Yujun começa a caminhar na direção de todos enquanto eles gritam desesperados que Taewon morreu com apenas um golpe e pedem para olhar na janela de grupo, já que mostrava que seu parceiro foi completamente eliminado. O sacerdote grita para seu time que não fique parado caso não queira morrer, deixando o prota em alerta, já que percebeu que uma magia instantânea do elemento terra estava tentando prendê-lo no chão. O arqueiro não perde tempo e dispara sua flecha, aproveitando o breve momento em que Yujun está preso. Porém, é inútil, já que ele consegue pegar a flecha no ar. O arqueiro fica surpreso com a tamanha agilidade do seu inimigo por conseguir pegar uma flecha no ar e decide lançar sua habilidade tiro triplo, lançando 3 flechas ao mesmo tempo que vão a toda velocidade ao prota. Ele praticamente as vê em câmera lenta e, usando sua mão, vai repelindo uma por uma até que corta a última com sua espada. Brock fica sem reação, já que conseguir bloquear 3 flechas ao mesmo tempo é surreal demais, exigindo um nível de agilidade muito alto. Jong-hun pede para ganhar um tempo enquanto canaliza seu poder mais forte. Ele diz que tudo bem, mas vai precisar usar as flechas que estava guardando, já que não vê outras opções. O prota olha para cima imaginando se é magia que está vindo em sua direção, mas na verdade é a habilidade do arqueiro, a tempestade de tiros, criando uma energia no alto e disparando dezenas de flechas ao mesmo tempo em alta velocidade, deixando até mesmo a garota assustada, já que além do barulho, estava causando uma enorme destruição. O arqueiro fica na expectativa se todos morreram e cai na gargalhada, já que aparentemente o ataque foi poderoso até demais, e fica furioso, já que um noob arrogante o fez gastar suas flechas mais preciosas, mas pelo menos se vingou do Taewon e deseja compensar as flechas perdidas vendendo os equipamentos do sujeito. Heion segue assustada enquanto a poeira vai se dissipando. O arqueiro tira onda com seu amigo e pergunta por que diabos os magos demoram tanto para lançar um simples feitiço, mas ele nota algo estranho e pergunta o que é o brilho no meio da poeira. A poeira vai abaixando e o prota surge dando uma leve tossida, imaginando que recebeu a habilidade tempestade de tiros em um lugar tão estreito e mesmo assim não foi atingido por pouco, apesar de que, mesmo se fosse, não iria matá-lo. Brock fica em choque, já que mesmo o alvo estando dentro do alcance da sua habilidade, não causou um ferimento sequer. Quem dirá ter matado, e não sabe como isso é possível. A garota fica contente por vê-lo bem. Já o prota conhece bem as habilidades usadas por um arqueiro nível 50, e com ou sem alcance, não morreria tão fácil e se prepara para contra-atacar. Ele, assustado, começa a gritar para que seu parceiro faça alguma coisa, mas nota que não há ninguém ao seu lado. Para piorar, o mago, além de fugir, criou uma enorme parede para bloquear o caminho enquanto foge. E o Jun o elogia, já que tem bons julgamentos, apesar das habilidades serem medianas, e corre a toda velocidade, fazendo ele gritar de desespero pedindo ajuda. Mas já é tarde demais, já que agora só resta sangue para todo lado. O mago segue correndo a toda velocidade, já que pensou desde o começo nessa fuga. Afinal, se até o tanque morreu com apenas um hit, quem é ele na fila do pão?
e fica imaginando como diabos um monstro tão poderoso está ainda no terceiro andar e decide reportar a situação da dungeon para a guilda, já que precisaria de uma guilda inteira para lidar com aquele garoto. Mal imagina isso e um ataque acerta seu rosto, jogando seu óculos para longe, o deixando preocupado, já que aparentemente já foi alcançado. O prota pisa nos óculos e o elogia, já que não imaginava que um mago iria conseguir sobreviver a um golpe, e imagina que é fruto de algum equipamento de alto nível. Ele observa o monstro à sua frente e sabe logo de cara que é impossível lutar sozinho. Pede desculpas pelo que possa ter feito, mas diz que é um cara da paz e que tudo pode se resolver conversando. E o Jun acha isso engraçado, já que esperam chegar a esse ponto para só então conversar. Brock diz que faz parte da Guilda Leão Dourado e pode ajudá-lo a entrar nela caso queira, já que, sem sombras de dúvidas, iriam aceitar alguém tão poderoso. Além disso, a guilda pode querer vingar as mortes que aconteceram ali, então não seria inteligente correr esse perigo. Ele concorda, dizendo que realmente é verdade, mas pergunta se por acaso essa guilda irá saber quem os matou. Isso o deixa assustado, perguntando como assim. O prota, com seu rosto maléfico, diz que ali não tem nenhuma testemunha, afinal de contas. O mago imediatamente nota a aura assustadora bem na sua frente e ainda está sem acreditar que terá que lutar contra um cara desses. Ele deixa claro que não está sozinho, já que mais um membro da guilda estará chegando em breve, gritando para seu chefe, dizendo que está logo à frente. E o Jun se vira para ver quem é essa pessoa, mas foi enganado, já que Brock apenas usou isso como distração, e com isso, invoca sua habilidade Martelo de Pedra, esmagando todo o local. Ele continua seus ataques, pedindo para que ataquem mais e mais até não sobrar nada. Porém, um brilho surge, e o prota aparece atrás dele, dizendo que já sabia desde o começo sobre os equipamentos defensivos, ainda mais sobre o anel de proteção que bloqueia um golpe, sendo útil para classes com pouca vida máxima. E essa é a razão por ter sobrevivido ao golpe mais cedo. Ele entra em desespero, ativando sua habilidade Barreira de Pedra para tentar se proteger de alguma forma, mas a lâmina a atravessa